queridos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui para nós cultuarmos ao Senhor Jesus, para adorar. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Esse culto gira em torno da pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é maravilhosamente bom. O nosso Deus é maravilhosamente bom. Abra sua Bíblia comigo. Há uma palavra de Deus ao seu coração. Um salmo muito conhecido. Eu diria que talvez seja, muito provavelmente, o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. Salmo 23, por favor. E já quero comentar com os irmãos também que na semana que vem, irmãos, nós vimos ali o Congresso Geral de Homens, e no domingo é o nosso Congresso de Homens aqui na congregação. Estará pregando o pastor Roberto Olegário no domingo que vem. E no outro domingo, que é dia 21, será o culto com a participação da terceira idade, e o pastor Orival Passos estará pregando a palavra aqui na ADBlu Escola Agrícola. Amém? Salmo 23. Quantos encontraram? Amém, glória a Deus. Muito conhecido de todos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se assente, por favor. Irmãos, algumas literaturas, elas são eternas, e elas não encontram barreiras. Entre as literaturas que percorrem todo o universo, o Salmo 23 é este. Este salmo, ele não é amado só por cristãos, ele é amado por judeus, é amado por todos. Você vai ver pessoas de todas as religiões. Muitos deles vai ter no carro, vai ter na casa, vai ter na porta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em inúmeros lugares que você for, você vai encontrar esse salmo, porque de fato esse salmo é muito poderoso na sua declaração. Às vezes ele não é bem compreendido, mas ele é de fato um salmo muito poderoso. Esse salmo foi cantado por um homem muito amado de Deus. Esse salmo foi cantado por Davi. Ainda, como disse o nosso pastor, a Bíblia é dividida em capítulos por uma questão de orientação, para poder encontrar, mas ele faz parte de um hinário. É um hino muito cantado. Nos dias de Jesus era cantado, e até hoje o Salmo 23 também é cantado, refrão de muitas músicas, porque ele expressa um desejo muito profundo da nossa alma. Assim Davi também cantou esse salmo. O autor desse salmo era um homem que conhecia muito bem de ovelhas, veio já de uma família que era envolvido com ovelhas. Davi viveu aproximadamente há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, e no período em que ele viveu, essa atividade pastoril era muito comum já na sua família, nas terras de Israel. Davi tem uma característica muito interessante, porque ele era ruivo, diferente do seu povo, que se você olhar os judeus, eles são mais escuros. Davi era ruivo, e diferente dos seus irmãos, a Bíblia chama a atenção que ele tinha um rostinho bonito. Ele não era menino, ele nunca foi um homem que tinha aquela aparência de gigante, de bravo, de guerreiro. Ele tinha uma aparência dócil. Talvez por isso que Golias, quando olhou para o tamanho e olhou para a doçura do menino que estava ali, aquela aparência de jovenzinho, ele o ignorou muitas vezes. Davi, apesar desta aparência dócil, ele tinha um coração valente, uma fé muito forte, muito poderosa em Deus, tinha uma comunhão muito grande com o Senhor, e ele cuidava das suas ovelhas. A sua valentia não começou com Golias, a sua valentia já se demonstrou a sua fé e a sua coragem quando ele estava pastoreando ovelhas, porque ele protegia as ovelhas a ponto de dar a vida por elas. Este salmo é só um dos muitos que Davi escreveu. Bem, na verdade, o livro dos Salmos que nós temos na nossa Bíblia em português, em língua hebraica, são 5 livros, divididos em partes, e ele foi organizado por Davi. Foi Davi o homem que Deus usou para organizar a música em Israel.
para organizar os turnos de cantores para adorar a Deus. Davi gostava muito de adorar o Senhor, estava na sua alma, e por isso que ele organizou a música para que o Senhor fosse adorado. Eu quero dizer para você que ainda em características, Davi não chega ao nível de Saul. Saul é um guerreiro muito mais forte, um homem muito mais alto que Davi, um homem com aparência de guerra, um homem com uma estratégia militar muito grande. Saul tinha tudo para ser um grande sucesso. Já Davi não tinha tantas chances assim. Mas o coração, ainda que Davi não fosse da estatura de Saul, ainda que Davi fosse menor, o seu coração era um gigante. O seu coração diante de Deus era muito forte. Era um coração que amava o Senhor. Davi tinha um amor muito grande pelo Senhor, e ele escreveu os seus salmos, na maioria das vezes, na sua angústia, na sua tristeza. E a gente costuma ficar quieto na tristeza, ou reclamar, ou às vezes até dobrar o joelho para orar. Mas Davi tinha um hábito que agradava muito a Deus. Quando ele estava muito triste, ele pegava a sua harpa e cantava e adorava a Deus. É verdade que ele expressava a sua tristeza, a sua angústia, mas Deus recebia aquela adoração, aquele serviço, aquele louvor. E entre as muitas canções que Davi escreveu, o Salmo 23, eu diria que é uma das mais famosas, se não é a mais famosa de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem muitos salmos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos ali várias canções de adoração ao Senhor, mas esta canção é uma das mais poderosas e famosas que nós conhecemos. Esta canção, ela expressa o coração de Davi. Ninguém sabe ao certo quando foi que Davi cantou essa música, mas há entre os especuladores uma menção em que Davi estava rodeado, cercado por Saul. Quando ele é cercado por Saul e não tem lugar para fugir, está com o seu pequeno exército cercado por Saul, e é nesse momento, no meio da mata, quando ele está sendo perseguido por Saul, que ele fecha os seus olhos e ele canta esta música: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Mas isso é uma especulação, não dá para dizer ao certo, porque não há uma definição, a Bíblia não fala sobre isso. Agora, uma coisa é verdade: não imagine que Davi estava deitado num berço esplêndido, não me imagine que Davi estava numa rede, deitado bem de boa, tranquilo, e então ele pega a harpa para cantar. Essa música, muito provavelmente, Davi escreveu ela num momento de tristeza, de angústia, mas o Senhor, o Espírito de Deus inspirou Davi para isso. E ele começa este salmo fazendo uma declaração. O que Davi fez, irmão? Ele fez uma declaração. Davi faz uma declaração, e eu quero dizer para você que aquilo que você declara tem muito valor. Aquilo que você declara tem muito poder. Nós às vezes ignoramos o poder das palavras, o poder das declarações, mas aquilo que a gente fala tem muito poder. Aquilo que a gente fala pode expressar o que nós estamos sentindo. Aquilo que a gente fala pode expressar aquilo que a gente deseja. Aquilo que a gente fala às vezes é aquilo que a gente não quer, mas a gente pronuncia. Aquilo que a gente fala faz muito sentido. As nossas palavras têm muito poder no mundo espiritual. E Davi faz uma declaração poderosa. Ele se apresenta ao Senhor e diz: Adonai, Roi El-Ksar. Ele diz: o Senhor, Adonai, é o meu pastor e nada me faltará. E eu gostaria nesta noite de ficar só nesta primeira declaração de Davi. Davi diz: Adonai, o Senhor. Ele usa aqui o nome do Todo-Poderoso para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero com você estudar essa frase para nós entendermos pelo menos 3 aspectos nessa frase. Quando Davi, irmãos, está louvando ao Senhor, ele faz uma declaração, e nessa declaração ele atribui a Deus 3 características.
dá para estudar mais. Os estudiosos, aqueles que são mais profundos, podem tirar mais lições desse texto, mas eu quero tirar só 3 declarações desta, 3 lições dessa declaração. A primeira, ele diz: o Senhor. O Senhor. A primeira declaração que eu vejo nesta declaração de Davi é que quando ele diz que o Senhor é um pastor, ele o chama de o Senhor. Ele usa o tetragrama, ele usa a expressão máxima de poder, de majestade. Na nossa Bíblia está o Senhor. Por quê? Porque os judeus, a partir do 5º século, eles já não, principalmente perto já da vinda de Jesus, quando eles voltavam da Babilônia, eles não permitiam mais pronunciar o nome de Deus. Então, ao invés de chamar o nome de Deus, o tetragrama, eles chamavam de Adonai. É por isso que na nossa Bíblia é traduzida por o Senhor, porque lá no original em hebraico está o tetragrama. O tetragrama, irmãos, ele é por uma questão de não ser profanado, mas é o nome do nosso Deus. Ninguém sabe ao certo como é esse nome, só que a verdade é, Davi não falou Adonai, o Senhor. Ele disse, ele pronunciou o nome de Deus, porque em língua hebraica está escrito, na tradução é Adonai, mas está escrito tetragrama. E o que esse tetragrama quer dizer? Esse nome poderoso do nosso Deus é o mesmo nome que ele se apresentou para Moisés. Quando Moisés perguntou para ele, dizendo: olha, o que eu digo para os filhos de Israel? Ele disse: você vai lá, vai dizer que eu te mandei. Quem é esse Senhor, irmãos? Este Adonai, este poderoso, esse Deus é o nosso Deus. O seu nome não se sabe exatamente a pronúncia. Jeová, Yahvé é o nosso Deus, é o nome do Deus poderoso. O povo de Israel criou uma cultura de nunca pronunciar, e Jesus respeitou essa cultura, e você não vê Jesus pronunciando o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele chama de Pai, ele chama de Senhor, mas ele não pronuncia, exatamente por respeito à cultura dos judeus quando eles voltaram da Babilônia. Mas antes de ir para lá, eles pronunciavam, não sabemos exatamente, Jeová, Yahvé, mas este é o Deus, o nome do Deus que criou todas as coisas. Davi apresenta o Senhor como aquele que é único, não apresenta como uma divindade no meio de tantas outras. Davi diz: ó Senhor, Ele, o meu Deus, este Deus, não é qualquer Deus, não é mais um Deus, não é uma divindade, não é um panteão romano, não, é um Deus único, exclusivo, que tem a sua capacidade não pode ser comparada, que tem as suas características. Davi está dizendo: existe um Deus, um único Deus. Esse Deus não é qualquer Deus, esse Deus não é mais uma divindade no meio do mundo. Esse Deus não é mais um que você pode orar no meio de tantos outros. Esse Deus é único, Ele é exclusivo, Ele é zeloso. Este Deus é o meu pastor. Isso é importante entender, irmãos, porque nos dias que nós vivemos, nós estamos sempre, desde o jardim do Éden, a idolatria. Quando sai do jardim do Éden, a idolatria faz parte da humanidade. E muitas das vezes Deus também é adorado, mas é adorado entre outros deuses. Muitas pessoas dizem: não, eu também creio em Jesus. Ah, você crê em Jesus? Eu também creio em Jesus. Mas eu creio em Jesus, eu creio no Paulo, eu creio no Pedro, eu creio nisso. Ou seja, Jesus é mais uma divindade no meio de tantas. Mas Davi falou: não, eu não tenho outro não. Eu não tenho mais ninguém, eu não adoro outro, eu não me prostro diante de outro. O único é o Senhor. Mesmo na tradução para o português, Adonai, irmãos, Adonai, poderia colocar Adoni, que é um Senhor entre outros, mas Adonai está se referindo ao Senhor dos senhores, ao único, aquele que está sobre todos. Este Deus tem nome.
Este Deus tem identidade, personalidade. Este Deus é aquele que se revelou ao homem através da sua palavra, se revelou ao homem através da criação e se revelou ao homem através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse Deus é soberano, é poderoso, é supremo, é maravilhoso. Este Deus, este cântico de Davi, ó Senhor, é um convite. Ele está nos convidando a conhecer o Deus que ele está adorando. Ele vai louvar a Deus, mas não é igual no panteão romano, que você ia lá e tinha um monte de Deus, você podia cantar, aquele que escutou, ninguém escutava. Ele está dizendo: eu vou cantar para um Deus que tem nome, eu vou cantar para um Deus que se deu a revelar, que se deu a conhecer, eu vou adorar esse Deus. É por isso que Davi adora o Senhor, adora esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, esse Deus que criou todas as coisas, irmãos. O Senhor, quando nós falamos este nome, Yahvé, Yehová, o Senhor, Adonai, nós estamos dizendo, falando de um Deus que não se confunde com a criatura, um Deus que não se confunde com a natureza. Tem uma ideologia que fala que Deus está na terra, então a terra também é Deus. Deus está no homem, então o homem também é Deus. Não, esse Deus aqui, ele tem nome, tem identidade. Oh irmãos, um dos textos que eu mais admiro da revelação do nosso Deus, de que Deus é este, é Isaías 45. Se você quer saber quem é esse Deus que Davi está falando, então leia Isaías 45. Eu vou ler aqui só algumas partes, onde o próprio Deus, ele abre, ele compartilha da sua identidade para nós. 45:5 diz assim, Deus falando, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, falando de Ciro, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que saiba que desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só Deus dizendo agora: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Versículo 12: eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todos os exércitos, dei as minhas ordens. Versículo 15: verdadeiramente o profeta diz: tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. 17 ele diz: Israel porém será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra, e Ele a fez e estabeleceu, e não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, não falei em lugar algum escuro da terra, e não disse à descendência de Jacó: busque-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. No versículo 21, declare e apresente as suas razões, que tomem conselhos uns com os outros, que fez ouvir isso desde a antiguidade. Quem desde aquele tempo anunciou? Será que não fui eu, diz o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Este é o Deus que Davi está louvando. Este é o Deus que Davi está louvando. Irmão, não pode haver coisa pior do que alguém não conhecer nem o Deus que adora. Não pode haver. Não pode haver. Quando nós não conhecemos quem é o Senhor, quando nós não buscamos conhecer quem é de verdade o Senhor, nós começamos a achar que Ele é muito pequeno. À medida que o nosso conhecimento de Deus diminui, nós também começamos a diminuir a nossa adoração, o nosso louvor. Quando Davi vai louvar, ele diz: o Senhor, este Deus, esse Deus único, esse Deus verdadeiro, esse Deus poderoso, esse Deus é o Deus que eu sirvo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você veio hoje, enfrentou as cordas do conforto para vir aqui cultuar, mas eu quero dizer para você que eu tenho uma declaração para fazer a você.
você não serve a um Deus fraco. Você pode estar fraco, mas seu Deus é forte. Você não serve a um Deus perdido. Talvez você tenha entrado aqui sem orientação, mas Deus não está perdido. O seu Deus não perdeu o controle da sua situação. O Deus que cuida das flores também cuida das suas ovelhas. O Deus que cuida dos lírios também cuida dos pequeninos. O Deus que cuida da terra cuida da sua vida, cuida da sua alma, cuida do seu coração e vai cuidar da sua família também. É este Deus que nós servimos, irmão Jorge. É nele que nós nos movemos, é nele que nós trabalhamos. Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito para ele. Tudo que está sendo realizado aqui é para a glória do nome dele, é para anunciar o filho dele, é para provocar as pessoas e dizer: venham conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que sustenta todas as coisas na palma das suas mãos. Davi, louva esse Deus, louva esse Deus. Nós somos irreverentes, nos acostumamos com o sagrado, e daqui a pouco nem tratar Deus de forma correta a gente trata, como se Ele fosse um Deus pequeno, como Ele não merecesse a nossa adoração. Eu falei aqui em outros cultos, quando você vem a esse lugar, que é a casa desse Deus, consagrada a esse Deus, você vai embora e não o adora, você está em falta com Ele, porque nenhum anjo que chega diante da sua presença sai sem se prostrar. Apocalipse diz que os 24 anciões, quando chegaram, tiraram a coroa, colocaram. Sabe o que eles tiraram a coroa? Dizendo: o nosso reino pertence a ti, o nosso poder pertence, é de ti que vem, é de ti que emana a vida que me sustenta, é de ti que emana o recurso que me alimenta, é de ti que emana a alegria que me mantém de pé. É desse Deus poderoso. O Senhor é o meu pastor. Deus é um cuidador. Deus é um Deus poderoso, irmãos. Esse Deus é um pastor poderoso, não é fraco. Sua vida: pastor, eu estou com um problema grave. Para esse Deus não existe problema grave. Lá no trono desse Deus não tem crise. No trono desse Deus não tem enfermidade. Diante desse Deus não existe trevas. Diante desse Deus não há falta nenhuma, porque Ele é um Deus poderoso. A segunda declaração de Davi que eu quero me ater, ele diz: o Senhor, esse Deus poderoso, é o meu pastor. Irmãos, quando Davi diz que Deus é pastor, ele está declarando que Deus é um Deus poderoso, mas também é cuidadoso. Porque ele poderia ser um Deus poderoso, irmãos, e viver lá no trono da glória, estava nem aí. Algumas pessoas pensam exatamente isso. Não, pastor, eu creio que Deus é poderoso, mas tipo, de Ele ser poderoso e estar preocupado comigo, tem uma grande diferença. Quando você vê a palavra grega Macarios, bem-aventurado, aquilo que Jesus usa em Mateus capítulo 5, Macarios é uma palavra grega que significa viver como os deuses, porque os gregos acreditavam que os deuses, eles viviam isolados, não tinham falta de nada e não estavam preocupados com nada, não estavam preocupados com as pessoas. É você que tem que cultuar, Ele não está nem aí para você. Só que o Deus da Bíblia, o Deus de Davi, o bom pastor, o Deus de Davi, esse Deus poderoso de Davi, ele é comparado a um pastor. E o próprio Jesus falou sobre esse pastor. Qual é a diferença? É que o Deus grego não estava preocupado com ninguém a não ser Ele mesmo, mas o Deus da Bíblia cuida das suas ovelhas como um pastor cuida das suas ovelhas. O Deus da Bíblia se interessa pelas pessoas como um pastor se interessa pelas ovelhas. O Deus de Davi se interessa pelos pequenos como um pastor ama a ovelhinha que nasceu. O Deus de Davi é aquele que, mesmo podendo estar no aprisco confortavelmente, sai pela madrugada em busca daquela ovelhinha perdida. O Deus de Davi é um Deus poderoso, que é zeloso, que não aceita concorrência no coração humano, mas tem um zelo especial por aqueles que são seus. Davi diz: o Senhor é meu pastor,
Sabe o que significa? Que no coração de Davi não tinha outro, que no coração de Davi não tinha plano B, que no coração de Davi não tinha outra alternativa. Davi não estava dizendo: se Deus não resolver o meu problema, eu vou pedir para uma outra divindade. Ele falou: não, eu tenho um pastor, eu tenho um Deus, e eu só vou recorrer a Ele e não a outro. A saída, a solução para a minha vida é o Senhor. Deus é um pastor cuidadoso. Ele é poderoso, mas é cuidadoso. Assim como o pastor quer bem das suas ovelhas, o Senhor quer bem, quer o meu e o seu bem. Agora, essa declaração de Davi também é uma declaração de pertencimento, porque a ovelha pertence ao pastor. A ovelha, uma vez que ela tem um pastor, ela está regulamentada a viver conforme as ordens do pastor. Ter o Senhor como pastor é não andar perdido pelo mundo, é não viver a vida como se não fosse, que não tivesse nenhum caminho. Nós não temos outros, é só o Senhor. Quem tem o Senhor como pastor sabe que tem alguém que cuida, que ama, que corrige e que protege. O Senhor é aquele que determina o seu caminho, o Senhor é aquele que determina as suas ações. Você tem o Senhor como pastor, ou seja, você não faz tudo o que quer, você precisa ter a orientação do pastor, que é o nosso Deus. Ter o Senhor como pastor, irmão, é não fazer tudo que vem na cabeça. A ovelhinha muitas vezes queria sair por algum lugar, mas o pastor estava com um cajado e mantinha ela num lugar seguro. Ter o Senhor como pastor é não fazer tudo aquilo que o diabo oferece, é não fazer aquilo que o mundo oferece, é não fazer aquilo que a sua vontade oferece, mas é submeter-se à vontade do seu Deus. Mas ao mesmo tempo que você tem restrições como ovelha, porque toda ovelha tem restrição, toda ovelha tem demarcações, limites, que não é estabelecido por ela mesma, é estabelecido pelo próprio Deus. Assim é a igreja do Senhor. Isso aqui é um aprisco de ovelhas, e todo aprisco que pertence ao Senhor não pode determinar as próprias regras. Ô irmão, se nós começarmos a criar as nossas próprias leis, a gente vai dar uma relaxada bem boa, dizer: olha, pensando bem, não vamos fazer isso aqui, é demais, se a gente vai pular fora, vamos passar uma borracha e vamos alargar as tendas, vai até vir mais gente. Agora, vamos deixar isso aqui de lado, isso aqui a gente não vai fazer não, a gente não vai dar muita atenção para isso daqui. Todo aprisco em que Deus é o pastor, quem determina as regras, quem coloca os princípios é o Senhor. Quem rege esta igreja é Deus, irmão. A lei do Senhor rege a minha vida e rege a sua vida também, e é a lei do Senhor que rege esse rebanho, esse aprisco. É a lei do Senhor que rege esse aprisco. Agora, isso nos dá direitos, ao mesmo tempo que corta algumas liberdades que a gente queria, ao mesmo tempo também nos dá direito. Sabe qual é? Dá o direito de desfrutar da segurança que o pastor dá. Quando um rebanho, irmãos, escute o que eu vou falar para você. Quando um rebanho se submete à voz do sumo pastor, lobo nenhum permanece entre eles. Jamais você vai ver um lobo que anda no meio das ovelhas, quando esse rebanho está submisso à voz do seu pastor, à voz de Deus. E eu quero dizer para você que quando a gente se submete ao Senhor, é verdade, a gente não pode fazer tudo o que quer, é verdade, você tem razão, mas por outro lado, nós temos uma mão poderosa que está nos guardando, nós temos um Senhor poderoso que está nos protegendo, nós temos um Senhor poderoso que está dando os cuidados. Quando você é ovelha do seu pasto, quando você se submete ao seu pastoreio, você também desfruta dos seus cuidados, da sua proteção, você desfruta do seu amor, você desfruta da sua provisão, você desfruta da bênção do Senhor sobre a sua casa, da bênção do Senhor sobre a sua vida, da bênção do Senhor sobre a sua finança, da bênção do Senhor sobre o seu casamento. O meu conselho a você nesta noite é: aceite os cuidados do Senhor, aceite ser pastoreado por Deus,
Aceite ser dirigido pela sua palavra. O seu cajado está aqui, ó. O cajado de Deus está aqui, ó, na minha mão. A sua palavra. Aceite ser pastoreado pelo Senhor. Aceite ser dirigido por esse cajado, por esta vara. Aceite, porque você com certeza vai ter que abrir mão de muitas coisas que o mundo te oferece, mas a bênção do Senhor estará sobre a tua casa. A bênção do Senhor estará sobre a tua família. Não ande segundo as suas próprias convicções. Receba de Deus a direção. Não faça das suas opiniões o seu guia. Busque os planos de Deus. Busque a direção da sua palavra. Davi diz: o Senhor é meu pastor. E ele conclui essa frase dizendo: se o Senhor, o poderoso, se aquele que está sobre tudo e sobre todos, se ele se abaixa tanto no sentido de ter tanto cuidado de mim a ponto de ser tão íntimo como um pastor, então nada me faltará. Nada me faltará. Eu quero corrigir uma interpretação desse texto. Esse texto, você precisa interpretar ele à medida de toda essa frase, a declaração da frase, não isoladamente. Davi está dizendo: se aquele que é o Todo-Poderoso, Yahvé, se Yahvé, o que criou todas as coisas, ele tem essa intimidade de ser meu, porque o pastor, irmãos, ele tem essa intimidade com a ovelha, ele está perto da ovelha, ele tem esta ligação com a ovelha. Quando Davi diz: Deus está ligado comigo, eu estou ligado nele, ele me permite estar íntimo dele, ser íntimo dele. E se esse Deus que é o Todo-Poderoso, se esse Deus que segura os céus e a terra na sua mão, se esse Deus que governa todo o universo está tão pertinho de mim, não vai me faltar mais nada. Só que as pessoas dizem assim: não, então eu vou ter, se Deus é o meu pastor, eu terei tudo o que eu desejo, eu vou pedir tudo o que eu quiser, porque se não vai me faltar nada, tudo que eu pedir Ele vai me dar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo de eu pedir para Deus, ou de eu querer tantas coisas. Não é eu ter tudo o que eu quero. Não é isso. Paulo falou uma frase que é usada de forma errada, interpretada de forma errada. Ele falou assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, está vendo, pastor? Eu vou, esse ano eu vou envergonhar o diabo. Esse ano eu vou superar as minhas metas. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando no contexto de sofrimento. Paulo está falando que estava apanhando, estava passando dificuldade, estava passando problema. Paulo está falando: eu estava caminhando para o rabinato. Poderia ser um grande rabino dentro do judaísmo, mas desde que eu encontrei, eu venho descendo passo a passo. Eu perdi a minha família, eu perdi o meu posto, eu perdi os meus alunos, e agora estou perdendo a minha saúde e vou perder a minha vida. Às vezes eu tenho bem pouco o que comer, aí eu jejuo, e aí quando não tenho eu fico sem comer igual. Mas eu quero fazer uma declaração poderosa: Deus é tanto para mim, Deus me enche de tal maneira, a presença do meu Cristo na minha vida é tão suficiente para mim, que nele, em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está falando de ganhar o mundo inteiro financeiramente. Paulo não está falando de ter 10 casas. Paulo não está falando de ter 20 carros. Paulo não está dizendo de ficar milionário. Paulo está dizendo de suportar a doença, de suportar a dor, de suportar a perseguição, de suportar todos os problemas, porque o Deus que lhe fortalece supre todas as necessidades da sua alma. É disso que Davi também está falando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fique de pé, por favor. Oh, irmãos, há um cuidado poderoso dos céus na sua vida. Há um cuidado poderoso dos céus na sua alma. Esta comunhão, esta intimidade que Davi tinha, como um pastor tinha intimidade com as ovelhas, isso supria todas as suas faltas, isso supria todas as suas necessidades. Muito provavelmente Davi estava numa situação terrível. Uma grande parte dos estudiosos diz que ele compõe esse hino num momento de dor, de sofrimento, de perseguições, mas ele
está diante de um Deus Todo-Poderoso, e Ele está dizendo: esse Deus Todo-Poderoso cuida de mim como eu cuido das ovelhinhas que eu tenho, que eu cuidei até então. Assim, se um pastor cuida das suas ovelhas, então esse Deus cuida de mim. Eu tenho algumas declarações a fazer a você nesta noite. Se esse Deus é o pastor que cuida da sua vida, então não vai te faltar absolutamente nada. Se esse Deus é o Deus que governa a tua vida, não vai te faltar absolutamente nada. Se ainda te falta algo, é porque Deus ainda não preencheu o teu coração. Se você ainda tem falta de alguma coisa, é porque não chegou ao nível máximo da glória de Deus na tua alma, da satisfação perfeita de Deus na tua alma. Oh, irmãos, quando a gente encontra esse Deus, quando a gente se enche desse Deus, quando a gente conhece esse Deus, então não tem mais falta nenhuma. Então nosso coração não precisa correr atrás de mais nada. Nunca faltou perdão para a sua alma. Quando você está cheio desse Deus, confiante nesse Deus, não vai te faltar mais nada. Nunca faltou perdão para os teus pecados, porque Ele já entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Nunca vai faltar alimento para a sua alma, porque o Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e nós estamos aqui exemplificados pela Santa Ceia. Nunca vai faltar água, nunca vai faltar água para a tua alma, porque Jesus é a água viva que desceu do céu. O Pai providenciou, o bom pastor providenciou esta água maravilhosa. A sua alma nunca vai viver em trevas, porque Jesus é a luz do mundo, que veio para iluminar, irradiar o seu coração. Nunca vai faltar esperança na sua alma, se Jesus foi o teu bom pastor. Por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, e agora Ele nos garante a vitória, porque as Escrituras nos garantem que nele somos mais que vencedores. Oh, irmão, lá no Novo Testamento Jesus vai dizer em João 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Você não precisa carregar um fardo de dor. O bom pastor já perdoa os teus pecados. Você não precisa andar em trevas. O bom pastor faz brilhar a luz sobre o teu coração. Você não precisa correr atrás de drogas, de vícios. O bom pastor vai saciar a tua alma com a água viva que jorra para a vida eterna. Você não precisa andar com a alma faminta, buscando na prostituição uma alegria, um alento. O bom pastor é o pão vivo que desceu do céu para alimentar e fortalecer a tua alma. Você não precisa se trancar num quarto de depressão e querer que o mundo acabe. É só comer o pão vivo que desceu do céu, deixar o bom pastor encher a tua alma, e isso vai te dar forças. Você vai levantar desta cama como um gigante. Você vai sair desse quarto para vencer. Por quê? Porque o bom pastor é aquele que alimenta as suas ovelhas. O bom pastor mata a sede das suas ovelhas. O bom pastor guia as suas ovelhas. O bom pastor orienta as suas ovelhas. Ele é o remédio para o teu corpo. Ele é o remédio para a tua alma. Ele é o teu advogado que te defende. Ele é o teu ajudador que te levanta. Ele é o teu guia que te orienta. O bom pastor Jesus. O bom pastor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Como o rei Davi, quero te louvar,
ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Adore, adore, adore. Ele já está passando no meio das suas ovelhas. Ele já está passando no meio das suas ovelhas. Fonte inesgotável, traz vida ao chegar um dia que todas as ovelhas desse pastor, vai chegar um dia que todas as ovelhas desse pastor vão ouvir a sua voz. Vai chegar um dia que ele vai separar as suas ovelhas dos bodes pelo som da sua voz. E aquelas ovelhas que ouvem a sua voz, que reconhecem a sua voz, porque ele disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, serão separadas, estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Hoje no aprisco tem todo tipo. Hoje é permitido que bodes e ovelhas congreguem junto. Hoje é permitido que bodes e ovelhas tomem santa ceia junto. Hoje é permitido que bodes e ovelhas estejam no mesmo local. Mas um dia a voz inconfundível do pastor vai chamar, e só as ovelhas ouvirão. Porque o que distingue as ovelhas dos bodes é a audição. As ovelhas ouvem a voz do seu Senhor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E nesta noite, oh maravilha, Ele está no meio desse aprisco. Está no meio desse aprisco, cuidando das suas ovelhas, dizendo para o meu e para o teu coração: eu sou um pastor poderoso para cuidar da tua vida. Eu sou um pastor zeloso
quero prioridade na sua vida, mas eu também sou um pastor cuidadoso. A sua vida não foge da minha mão, não escapa da minha mão. Há um cuidado especial de Deus pelas suas ovelhas, por aqueles que ouvem a sua voz. Há um cuidado especial de Deus pela sua igreja, e este cuidado, a igreja está de pé, você está de pé, porque a mão poderosa do pastor está te sustentando, a mão poderosa do pastor está te guardando, a mão poderosa do pastor está te orientando. Ou se você olhar para trás e começar a lembrar de quantos quase acidentes você já passou, talvez a sua mente tende a dizer que foi sorte. Não foi sorte, foi a mão poderosa do pastor te guardando. Quantas vezes a sua vida, a sua lápide estava pronta, o seu epitáfio estava lá na lápide, mas o pastor falou: as minhas ovelhas eu não vou deixar. Guardou a sua vida, a sepultura ficou vazia, porque o pastor continua cuidando de você. E hoje, mensagem do pastor para a sua vida: continue confiando no meu cuidado, continue confiando nos meus cuidados, continue trilhando nos meus caminhos. Hoje é dia de você descansar no Senhor, hoje é dia de você colocar as suas angústias diante do Senhor, porque o pastor cuida de ti, o pastor cuida da tua alma. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Será que tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, quer entregar a vida para Jesus hoje? Eu quero orar por você. Será que tem alguém? Levante a sua mão, levante a sua mão, quero orar por você. Quem sabe você está assistindo esse culto, e hoje, aonde você está, como uma ovelhinha perdida, você quer regressar à casa do Senhor. Eu quero orar pela sua vida também. Aonde você estiver, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Querido pastor Jesus, teu rebanho está reunido no aprisco para receber o alimento que vem das tuas mãos, a palavra santa e viva que alimenta a nossa alma. E nessa noite eu te peço, Senhor, que esta tua ovelhinha possa desfrutar do cuidado do Senhor. Esse rebanho não é meu, esse rebanho é teu. Eu também estou aqui como uma ovelha que precisa do teu cuidado, do teu amparo, do teu amor. Que nesta noite esse bálsamo, esse óleo seja derramado sobre a cabeça de cada um, e que cada mente, cada coração aqui possa desfrutar deste cuidado, desta segurança, desta certeza que tu és o nosso único pastor, o nosso único pastor, o nosso único Deus, poderoso para nos salvar, amoroso para não nos abandonar, cuidadoso para não deixar que nós venhamos cair e perecer. Ministra sobre o coração da tua igreja esse cuidado espiritual nesta noite. Ministra sobre o coração desse teu filho esse cuidado espiritual nesta noite. Ministra sobre o coração da tua filha esse cuidado espiritual nesta noite. Que a tua filha possa desfrutar desse amor, que o teu filho possa desfrutar desse cuidado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.